Bom dia, igreja. Glória a Deus por mais uma manhã. É com muito temor, com muito respeito à palavra, ao que isso representa, que Deus me colocou nessa condição aqui mais uma manhã para poder compartilhar a palavra com vocês. Eu quero que você, se você puder colocar a mão sobre a palavra por um instante, coloca a tua mão sobre a palavra, feche teus olhos em concordância com aquilo que Deus está fazendo já nesse lugar. Eu quero que todo mundo que está nesse lugar seja unânime em fechar os olhos, tá? Não é sobre algo que eu peço para você, mas em reverência à palavra. Tenho reparado algumas coisas nos cultos e às vezes a gente se pega distraído, e é reverência à palavra. Os pais, a gente sabe que tem a responsabilidade com as crianças, a gente tem o hall lá, mas vamos nos manter reverentes à palavra. Oramos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Pai, que nos renova dia após dia, que nos faz compreender, que nos faz criar expectativa no amanhã. Ainda que o nosso coração muitas vezes esteja incrédulo, muitas vezes preso a um vazio, a notícias que muitas vezes nos trazem terror, desânimo, mas as tuas palavras, Senhor, elas nos fazem crer no amanhã e criar expectativa de que as coisas podem mudar. Que nessa manhã, Senhor, nós não venhamos atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer. Pedimos que a exposição da palavra seja explícita sobre a tua igreja, que ela possa não somente acessar o coração da tua igreja, mas produzir algo no coração da tua igreja. Eu oro como alguém que reconhece o quanto dependo do Senhor. Eu não tenho nada para dar, eu também vim aqui para receber, Senhor. Então que a tua palavra fale comigo também, que a tua palavra ministre no meu coração e consequentemente possa ministrar o coração da tua igreja, propondo aquilo que nós estamos fazendo diante do teu altar, Pai. Não quero estar numa condição de ser visto, mas reconhecer que o altar é um lugar de sacrifício, um lugar de morte. Então reconheço as minhas vaidades, os meus defeitos, e me dobro diante da tua presença, reconhecendo que dependo do Senhor, preciso do Senhor. Sem o Senhor eu não consigo, sem o Senhor não há como avançar. Então usa a minha vida, usa cada pessoa que vai estar nesse espaço, nesse lugar, para que a concordância possa nos fazer unânime na fé. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Queridos, essa palavra é uma palavra que Deus colocou no meu coração. Em um dos meus intervalos indo para casa, o pastor já tinha falado comigo sobre essa agenda, sobre esse momento de vir ministrar a palavra. E eu confesso que eu caminhei sobre algo que eu tinha, que Deus tinha falado comigo, que era muito claro, que era muito nítido. E criei expectativa naquilo que Deus ia fazer. Deus foi muito específico comigo. Deus foi muito claro comigo. Mas quem aqui tem o costume de, dentro do carro, ser ministrado por Deus com louvores e se envolver pela presença? Quem aqui tem esse costume também? De dentro da presença poder desenvolver coisas com Deus e criar expectativa. E foi muito claro o que Deus falou comigo, porque eu tinha uma direção. Eu tinha algo muito claro. Era como se fosse um maná muito novo que Deus tinha me dado. E não foi algo fácil de ouvir. Ouvi, assimilei, pedi respostas ao Senhor, e Deus esclareceu na sua palavra. Deus esclareceu nos momentos que eu tinha para com Ele. Mas de uma hora para outra Deus silenciou isso que eu tinha. É como se Deus tivesse fechado essa porta e tivesse me conduzido como filho a uma porta, a uma direção. E aí então Deus falava comigo: eu enxugarei toda lágrima. E essa não é uma manhã que eu quero confrontar a igreja, mas eu quero que a palavra possa expressar algo dentro do teu coração nessa manhã. Essa é uma manhã que Deus está nos trazendo mais próximo para a presença, com a intenção de nos confortar, de nos trazer expectativa. Lógico, a palavra ela vai muitas vezes nos direcionar, vai nos reposicionar, mas a intenção desse culto é que eu e você possamos ter um momento de proximidade do Senhor, um momento de conexão com a palavra. E ela é intitulada como Ele enxugará toda lágrima. E alguns vão se deter a um título, a uma passagem que nós vemos em Apocalipse. Mas nos últimos dias eu tenho refletido muito sobre o aqui e o agora. Paro e penso quão grande é aquilo que viveremos com Jesus na eternidade. Mas a eternidade, nós estamos preparando o nosso caminho para a eternidade. Todo mundo concorda comigo que nós estamos pavimentando uma estrada e nos fazendo conduzir esse caminho até lá? E tudo que nós fazemos hoje
Tudo que nós construímos hoje ecoa no nosso amanhã. Nada do que nós fazemos hoje fica solto e disperso do nosso amanhã. Mas a respeito do nosso agora, eu quero que você reflita como igreja, o teu agora, o teu hoje. Como que você está? Confuso? Aflito? Confiante? Esperançoso? Como que está o teu hoje, o teu agora? Sabendo que tem alguém que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e se Ele te chamou, Ele é fiel para cumprir. Fica uma reflexão, como que nós estamos no hoje? O nosso agora fala muito a respeito do nosso amanhã. E nós vivemos dias intensos na presença, dias intensos com atividades, com trabalho, família, enfim, muitas coisas acontecem no nosso cotidiano. Aqueles que têm família com filho pequeno, atividades de trabalho, enfim, eu creio que todo mundo vive essa vida normal aqui, né? Ou existe algum príncipe herdeiro aqui que quer compartilhar comigo essa possibilidade? A nossa vida é assim, meus irmãos. A nossa vida é uma redoma muitas vezes. Nós entramos para essa redoma e muitas vezes aceleramos, tentamos, muitas vezes conquistamos, mas não chegamos a lugar nenhum. Como assim, Glauber, não chegamos a lugar nenhum? Às vezes, as muitas informações, as muitas coisas que nos cercam no decorrer do dia, nos roubam aquilo que é crucial: os momentos de presença e de deleite junto com o Senhor. E sempre gosto de falar, tá? A palavra que eu estou compartilhando com vocês é uma palavra que Deus primeiro falou comigo. Senão não faz sentido eu ler algo, eu escutar algo, pegar um título solto no ar e trazer para a igreja assim antes Deus fale comigo. Então, com total reverência, essa palavra primeiro falou comigo. Olhando para o nosso agora, igreja, para o nosso hoje, o que nós estamos construindo, como que nós nos encontramos? Qual é a situação que eu e você nos encontramos hoje? A Bíblia sempre nos traz perspectiva clara de muitas coisas. E ela nos traz uma perspectiva muito nítida, muito clara de quem nós somos. E a Bíblia fala que nós somos geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido por Deus. Mas nós somos adquiridos por um propósito, por algo que é muito maior do que nós dimensionamos: anunciar as boas novas. Eu quero que você abra comigo 1 Pedro 2. Nós vamos ler, quero que projete por gentileza na NVI, por gentileza, que a palavra seja exposta na NVI nessa manhã. 1 Pedro 2, versículo de número 9. E essa é uma palavra que eu e você precisamos assimilar e entender a compreensão clara dela. E Jesus quer falar comigo e com você nessa manhã. Ele tem a intenção de mudar o nosso coração, de transicionar coisas, de ajustar rotas. Então, use desse momento para se aproximar do Senhor. Todos acharam? 1 Pedro 2, versículo de número 9. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Deus, Ele é tão misericordioso que Ele olha para mim e para você, apesar dos nossos erros, apesar das nossas mazelas, dificuldades, tudo que nós carregamos, que não provém e vem do Senhor, e nos dá a possibilidade de, um dia que Ele nos confia, nós podermos fazer a diferença. Todos os dias é uma possibilidade de eu e você fazermos a diferença. E o que nós estamos fazendo com cada dia que é confiado a cada um de nós? Misericórdia. Isso, se eu e você compreendêssemos à luz da Escritura,
o que a misericórdia de Deus simboliza sobre nós, sobre cada amanhecer. Apesar do que eu fiz ontem, ou do que eu fiz nos dias que passaram, Deus está renovando a sua misericórdia sobre mim. A balança de Deus não é uma balança que nós costumamos medir as coisas, ou pesar as coisas. Ela é diferente. A forma que nós conduzimos, que nós medimos, pesamos as coisas, é completamente diferente. Para Deus, Ele olha para mim, Ele olha para você, Ele olha para a igreja, e Ele não mede a causa e o peso do seu pecado. Ele mede o quanto você é importante para que no futuro Ele possa usar a sua vida. E às vezes eu e você ficamos presos em situações que nós mesmos criamos. Sim, em situações que nós mesmos criamos. Misericórdia, Lamentações 3, versículo 22. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Se nós fôssemos viver com a antiga lei, eu tenho certeza, meu irmão, eu e você, talvez não estaríamos mais aqui para contar a história, pela facilidade que nós temos de nos relacionar com o pecado, pela facilidade que nós temos de adequar o pecado ao nosso cotidiano. Sim, o pecado ainda pertence ao nosso coração, mas há uma certeza: Deus renovou a misericórdia nessa manhã, e Deus olhou o pecado e disse: não me preocupo com o teu pecado, eu me preocupo com o teu coração. Como que está o teu coração hoje? Como que está o teu agora? Um coração disponível a se arrepender? Ou as entranhas do teu coração são algo que estão entrelaçados com o pecado e o Senhor não tem mais acesso? Reflita comigo nessa manhã. Mas como toda e qualquer pessoa normal, passamos por conflito. Muitas vezes nós conflitamos os nossos pensamentos, corpo, alma, espírito, lutamos para entrar em forma, lutamos para manter uma disciplina de devocional, lutamos para perdoar as pessoas, lutamos para permanecer fiel à palavra, lutamos para honrar o Senhor com todo o nosso coração. Sim, nós lutamos, isso é normal das pessoas hoje, mas Deus quer pessoas diferentes a partir do agora, pessoas que olham para a sua situação atual e não se dão por satisfeito com o que vivem. Talvez você tenha se formado em algo e a sua profissão é muito próspera. Louvado seja Deus por isso. Ele te capacitou. Se há o conhecimento dentro de você, se há a possibilidade de você prosperar, é porque Deus te deu a condição de mais uma manhã levantar e no teu trabalho, na tua empresa, no lugar que você está, você fazer diferente. Se isso fosse vivo dentro do nosso coração, a expectativa de levantar amanhã e saber: Deus, mais um dia eu acordei, mais um dia a misericórdia se renovou, mais um dia eu tenho a possibilidade de fazer diferente, nós seríamos completamente diferente do que nós somos hoje. Talvez a murmuração não encontrasse mais o nosso coração como tem encontrado. Talvez os desfeitos, aquilo que nós temos produzido, o efeito daquilo que nós falamos em rodas de bate-papo, o efeito daquilo que nós produzimos no nosso trabalho seria diferente. Porque às vezes as pessoas nos procuram com a intenção de ouvir uma resposta, e elas encontram mais confusão, elas encontram mais incerteza. Mas Deus quer nessa manhã falar comigo e com você que há uma direção diferente desse lugar que muitas vezes nós estamos caminhando. Há uma direção diferente, há um caminho diferente, há um lugar de refrigério, há um lugar de renovo, há um lugar de ânimo, e esse lugar é a presença do Senhor. Esse lugar é a comunhão com a palavra. Não existe fórmula mágica, existe uma palavra: constância. Constância. Muitas vezes eu fui e tenho ido para a presença com meu coração triste, questionando as coisas, questionando o porquê que elas acontecem sempre do mesmo jeito, o porquê que as coisas giram e muitas vezes permanecem na mesma situação. E eu digo para Deus: Deus, o que o Senhor quer nos ensinar com isso? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Como um pai, como um sacerdote, como alguém que luta para ser diferente. Porque tenham certeza no coração de vocês, o Glauber sem o Espírito Santo não seria nem um pouquinho agradável de ouvir. Tenho certeza disso.
Sem o Espírito Santo, eu sou uma pessoa insuportável. Afirmo isso, afirmo. Mas pela misericórdia e por reconhecer quem eu sou com Ele, o Senhor colocou o Glauber aqui numa condição de saber que primeiro se morre para depois viver em Cristo. Primeiro se morre para depois viver em Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que a gente entrou num sistema e numa luta constante de comparação. E essa comparação tem roubado muita coisa que é precioso da igreja. Nos comparamos, nos distraímos muito. E Deus só quer ter um momento de alegria conosco na presença, onde Ele nos renova e fala aos nossos corações. E esse conflito que eu e você vivemos é normal, tá? É normal esse conflito surgir. O que ele não pode é permanecer e predominar sobre nós. Esse conflito não pode ser um senhor sobre as nossas vidas. Esse conflito não pode ser um senhor sobre as nossas vidas. Como que nós estamos lidando com os nossos conflitos internos? Como que nós estamos lidando com as vezes que nós somos confrontados pela palavra? Como que nós estamos lidando pelas vezes que nós somos confrontados pelas pessoas que foram chamadas para nos discipular? Como que nós estamos lidando? Ainda há rebeldia no nosso meio? Ainda há situação de dúvida no nosso meio? Abre a tua Bíblia comigo em Gálatas 5, versículo de número 16. Gálatas 5, versículo de número 16. E é tão maravilhoso porque eu estava num temor antes de subir aqui, de trazer essa palavra, e quando eu subo aqui e sinto o Espírito Santo falar comigo, direcionar o meu coração, é tão natural poder viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Não existe dúvida quando você está no centro da vontade de Deus, não existe dúvida. Gálatas 5, versículo de número 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contra o Espírito, o Espírito o que é contra a carne, e eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. É uma luta diária, meu irmão. Eu e você vamos precisar aprender a entender. E é muito interessante porque Davi sempre nos ensina algo. E uma vez eu escutei de um grande profeta, um grande homem de Deus, que já não está mais entre nós, está no lugar que todos nós sonhamos. Deus já enxugou toda a sua lágrima e o recolheu para a glória. Ele dizia que Davi aprendeu a dar comandos para a sua alma. E Davi dizia: aquieta-te, alma. Eu e você precisamos aprender a dar comandos para a nossa alma. Toda vez que a nossa alma quiser nos sufocar, quiser gritar, quiser matar, a carne quiser se expor vergonhosamente, nós precisamos aprender a dar comando para a nossa alma, para a nossa carnalidade. Aprender a dar comando, fazer ela se sujeitar ao Espírito Santo de Deus. Como que nós fazemos isso, meu irmão e minha irmã? Na presença. Não existe fórmula mágica, é na presença. Mas dito tudo isso, de que nós temos muitas vezes nos equivocado, questionado, duvidado, há uma certeza: Ele enxugará toda lágrima. Porque no final do processo a gente sempre acaba chorando, muitas vezes se entristecendo. Meus irmãos, fazem 11 anos que eu aprendi o que é chorar. 11 anos que eu choro na presença. E não é vergonha nenhuma falar sobre isso daqui. 11 anos que eu reconheço o quanto eu dependo do Senhor. E eu não tenho mais espaço para viver por emoção, gente. Deus não nos quer vivendo mais por emoção. Deus não nos quer mais pessoas emocionadas, mas pessoas que transformam a emoção em relacionamento. Começa com emoção, com arrepio, para alguns uma energia, para alguns uma pessoa, para mim o Espírito Santo de Deus. E consequentemente choro na presença, clamo por misericórdia, reconheço que preciso dele. E no final, ele sempre enxuga toda lágrima. Só que tudo que nós estamos fazendo aqui hoje, em dores, alegrias,
frustrações. Deus tem um propósito claro em todas as coisas. Nada na minha e na sua jornada fica solto. Aprenda isso. Nada na minha e na sua jornada fica solto. Deus tem um propósito claro em todas as coisas. E Deus não te trouxe aqui hoje, nessa manhã fria, nessa igreja, nesse lugar, para ouvir alguém contar uma história para você. Não, eu não estou contando uma história. Eu falo sobre vivência com a Bíblia, de experiências com a Bíblia. É passado o tempo, igreja, da gente parar de viver por emoções, de uma palavra que alguém tenha para nos dar. Não, você precisa aprender a caminhar com as suas próprias pernas e aprender a ouvir o que Deus tem para você. Deus quer falar com você também. Deus quer usar a tua vida também. E Ele nos quer esperançoso no amanhã, com a certeza de que Ele vai fazer grandes coisas. E eu quero que você abra comigo em Romanos 14, para entender um pouquinho mais sobre essa esperança. Romanos 14. Porque mais hora menos hora, meu irmão, minha irmã, todo olho verá e toda língua confessará que Ele é o nosso Senhor. Não adianta eu e você lutar, não adianta eu e você remar contra essa maré, mais hora menos hora, todo olho verá e toda língua confessará que Ele é o Senhor sobre todas as nações. Ele é o desejado das nações, Ele é o príncipe da paz, Ele é o conselheiro, Ele é o fiel, Ele é o justo. Nós te desejamos, Jesus, mais do que tudo nessa vida. E nós precisamos que essa expectativa se mantenha acesa no nosso coração. Ainda que o cenário, as lutas tentem roubar o prazer e o deleite na tua presença, Jesus, nós precisamos que isso permaneça dentro do nosso coração. Por isso nós te pedimos que nessa manhã, todo o entulho, todo o fardo que porventura acessou o nosso coração, sai agora em nome de Jesus. Limpa os nossos corações. Limpa os nossos corações, Jesus. Nós queremos receber um bálsamo novo, um óleo que refrigera a nossa alma, um óleo que traz descanso, descanso, descanso. Tu és tudo o que nós precisamos, Jesus. Tu és tudo o que nós precisamos, Jesus. A certeza do nosso amanhã está no Senhor. Se nós não estivermos com o Senhor, o nosso amanhã não será algo proveitoso. Então fica conosco, Jesus. Romanos 14, versículo de número 11. Porque está escrito, e se está escrito na Bíblia é irrevogável, não há como eu e você, ninguém mudar. Tão certo como vivo, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Deus espera da igreja uma igreja que se rende na presença. Sabe, eu e você muitas vezes estamos orgulhosos e nos afastamos da presença. Nos afastamos da presença. Nos afastamos do propósito. E o orgulho, ele cria uma casca dentro de nós que não nos dobramos mais, não nos rendemos mais. A palavra não nos fere mais como nos feria. A palavra não nos marca mais como nos marcava. E quando a palavra em Romanos, proferida pelo apóstolo Paulo, impelido pelo Espírito Santo, quando ele refere todo joelho se dobrará e toda língua confessará, não fala apenas de adoração voluntária, mas de um reconhecimento universal. Chegará um momento que ninguém poderá negar quem Deus é. Ninguém vai conseguir negar a igreja. Ainda há pessoas que relutam, lutam, dificultam as coisas, mas chegará o tempo em que ninguém conseguirá negar quem Jesus é. Se dobrarão. Se nós formos para as escrituras, reinos se dobraram, governos se dobraram, e o poder do Senhor se permaneceu imutável. E assim será por geração em geração. Reinos virão, governos virão, grandes líderes virão, todos se dobrarão diante da presença. Todo
joelho se dobrará e toda língua confessará. Nessa manhã Deus quer nos trazer alguns lembretes. E é como se Deus tivesse chegado no teu quarto e deixado um lembrete para você. Eu tenho saudade das vezes que vocês choravam na luta contra o pecado, em que vocês se abraçavam comigo e choravam noites e pós-noites, lutando contra o pecado, lutando pela dificuldade que vocês tinham de se relacionar. O Espírito Santo é muito claro no que Ele quer falar nessa manhã. Eu tenho saudade de ouvir o choro sincero da igreja, as lágrimas que irrigam a terra, lágrimas de arrependimento, aonde nós nos perdemos, que nós nos tornamos orgulhosos, vaidosos, e não choramos mais em luta pelo pecado, não nos arrependemos mais, não nos relacionamos mais da forma que a Bíblia nos manda, porque tudo hoje virou moeda de troca. Eu me relaciono com alguém se alguém tem algo para me oferecer, e essa pessoa é útil para mim até onde ela me serviu. No momento que ela não serve mais, eu não a honro mais, eu não a amo mais. Que igreja nós estamos nos tornando? Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Jesus. Nós nos afastamos da Tua presença, Senhor. Nós construímos impérios firmados no nosso orgulho, Jesus. O nosso orgulho tem nos sufocado, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. E aqui fala um coração que tem que lutar contra o orgulho, Senhor. Eu não estou numa condição melhor que os meus irmãos. Eu também estou numa condição de me arrepender. E essa manhã eu tenho certeza que o Senhor vai transicionar os nossos corações. Perdoa, Senhor, vai no mais profundo do nosso coração e perdoa o nosso coração, Jesus. Perdoa o nosso coração, Jesus. Quando a nossa esperança está em fazer aquilo que Deus quer para cada um de nós, nós nos tornamos pessoas esperançosas. E quem é esperançoso contagia o irmão do lado. Você não permanece como você está. Quando Deus te dá esperança na manhã, você se torna alguém que gera esperança nos outros. Você se torna alguém que muda o cenário dos outros, que leva a palavra, que converte pessoas. Quem nós somos, igreja? O que nós nos tornamos? Ainda em reverência à palavra, eu quero que você abra 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. E Deus está nos lembrando de quando nós lutávamos contra o pecado. Lutávamos e quando nos doía errar, nos doía. Eu sempre fui alguém péssimo em guardar segredos, sempre fui. Não me conta segredo que eu vou contar. Eu sempre fui alguém péssimo. E com Deus nunca foi diferente. Eu passava vergonha e eu contava as minhas coisas. Eu nunca consegui guardar algo que eu tivesse a certeza que eu estava escondendo das pessoas. Agora tu imagina com Deus. Deus nos quer como alguém que sente quando a gente está errando, gente. Sabe, o pecado, ele encontrou um espaço dentro de nós, que é normal a gente conviver com o pecado. É normal, a gente não se preocupa mais quando a gente feriu os outros. A gente sai de uma discussão e vida que segue, não. Isso tem que nos marcar quando a gente está equivocado, quando a gente está errado. Deus quer nos mudar. A intenção da palavra é nos mudar. 1 Coríntios 15, versículo 54. Essa é uma das grandes aulas que o apóstolo Paulo vai nos dar, confrontando a igreja, fazendo link com algumas profecias do profeta Isaías. A palavra, ela é linda, ela é genial, ela é perfeita. Diz a palavra assim, em 1 Coríntios 15, verso 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir do que é incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão?
O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. E eu quero falar com aqueles que têm servido ao Senhor em verdade. Para você que não tem se dobrado à mentira, à falsidade, ao ego, você que tem servido ao Senhor com a sua verdade, entre erros e acertos, assim como eu, às vezes errando, mas com a certeza de que esse erro não pode permanecer no seu coração, então você busca a resposta no Senhor. Essa palavra Deus está nos dizendo: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que o Senhor, o trabalho de vocês nunca será inútil. Nunca será inútil aquilo que nós estamos fazendo em prol do Senhor. A intenção do Senhor é nos fazer melhores, muito melhores. A partir dessa palavra, Deus quer nos fazer pessoas que olham para a dificuldade e aprendem com a dificuldade, não ficam presos nela. Quando ele diz isso na primeira epístola a Coríntios, no capítulo 15, Paulo quer dizer que a morte não tem mais a última palavra. Não é a morte que encerra as coisas, porque isso por muito tempo foi o que aterrorizou a humanidade. Aquilo que parecia o fim perdeu o seu poder. Por meio de Jesus Cristo, a morte foi vencida, e o pecado que dava força a ela já não domina mais quem vive a redenção. Eu e você vivemos a redenção, meus queridos. Eu e você glorificamos a Deus porque Ele foi dado por muitos como crucificado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele foi dado por muitos como morto. Muitos zombaram, muitos riram do que Ele viveu, a sua aparência. Hoje eu li uma palavra aqui junto com os obreiros antes de nós começarmos. Isaías 52, verso 13 e verso 14. A Bíblia fala que Jesus ficou irreconhecível, sem aparência de ser humano. Ele não se preocupou com a sua aparência, Ele se preocupou em cumprir a vontade do Pai. E às vezes nós estamos vaidosos, até mesmo em servir ao Senhor. Vaidosos. Se a nossa oratória vai ser a melhor, se a minha palavra vai ser a melhor, se a minha canção vai ser a melhor. Que lugar que nós estamos centralizando o nosso coração? Qual é o lugar que o nosso coração está centralizado? São nos desejos da carne? No seio da palavra? Aonde o nosso coração está, igreja? Jesus cumpriu a vontade do Pai. Toda lágrima, toda luta, Jesus está vendo. Na nossa história, nada fica desconexo, nada fica sem conexão. Tudo tem um propósito em um sentido. E agora a gente vai lá para Isaías 25, fazer conexão com essa palavra que nós lemos em 1 Coríntios. Isaías 25, versículo de número 8. Isaías 25, versículo de número 8. Ele tragará a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Naquele dia dirão: este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor em quem confiamos, e exultemos e alegremo-nos, pois Ele nos salvou. Essa palavra é um selo que eu e você precisamos colocar dentro do nosso coração. A morte foi tragada. Jesus venceu a morte. Quem aqui já escutou aquela frase de que para tudo na vida tem saída, menos para a morte? Todo mundo já escutou essa frase, né? Eu te afirmo, até para a morte tem saída. Morre com Jesus. Morre com Jesus, que você vai ter a certeza de um lugar que você tanto
sonhou tanto, preparou, tanto jejuou, morre com Jesus. Não existe. Não existe lugar melhor do que a certeza de que nós estamos preparando, pavimentando uma estrada que nos dá certeza. E essa profecia, alinhada com o ensino do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, é a certeza de que a igreja que reconhece a redenção, e tudo que nós estamos falando aqui é centralizado em uma única coisa: a cruz de Jesus. A cruz de Jesus é ela que nos dá a possibilidade da redenção. Ele ocupou um lugar que era meu e seu. Ele sofreu, ele foi esmagado, ele foi humilhado, ele sequer abriu a sua boca. Antes, Filipenses vai dizer, se esvaziou. Ele não usurpou ser igual a Deus. O esvaziamento de Jesus nos ensina a nos esvaziarmos para viver o propósito. Só se vive o propósito quem está disposto a se esvaziar. Não tem como eu viver o propósito se eu estiver cheio de mim mesmo. Jesus, Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele se esvaziou, assumindo a forma semelhante minha e sua na cruz. As pancadas na cabeça, os socos no rosto, os muitos golpes que Ele recebeu, eu e você não receberíamos um terço. A gente não consegue receber uma acusação muitas vezes, que a nossa guarda já está alta e nós corremos do propósito. Eu e você não conseguimos ser afrontados pela palavra, quando a palavra nos confronta e nos faz voltar para trás e reconhecer que o pecado está sendo algo relacional em nós. Nós não conseguimos lidar com a palavra, que diria um exército romano, uma força imperial, nos batendo e nos acusando e nos cuspindo, nos chamando de frouxo, nos mandando sair da cruz que não era dele. O mais assustador de tudo isso é que a cruz não era de Jesus. Ele optou pela cruz. A cruz era minha e sua, meu irmão. A cruz era minha e sua. E eu te pergunto, alguém enxugou as lágrimas de Jesus? Não. Ele cumpriu todo o propósito para que no tempo certo Ele fosse a resposta e Ele viesse enxugar toda a nossa lágrima. Ele cumpriu. Ele não foi parcial. Ele não foi mediano. Ele não foi alguém que até entrou numa conversa com seu pai horas antes do momento que antecedia a sua crucificação. Mas ali fica a expressão clara de um homem que honrou o pai. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele bebeu do cálice. O cálice da desonra, o cálice da afronta, o cálice da perseguição. Ele bebeu do cálice. Calado. Como uma ovelha que se direciona ao matador, Ele sofreu pelas minhas e pelas suas transgressões. E o mais interessante é que o castigo que nos traz a paz está sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele percorreu o caminho. Ele trilhou o caminho que eu e você não estávamos preparados para trilhar. Lembra sempre, você não consegue trilhar o caminho sem Jesus. Você não consegue trilhar o caminho sem Jesus. Que nessa manhã você possa refletir sobre o lugar que você tinha com Deus. O lugar que a palavra aquecia o teu coração e você não tinha mais vontade de sair daquele lugar. O lugar que você ouvia direções para o seu futuro e você tinha certeza que era Deus falando. Mas aí você começou a se relacionar. Você começou a ouvir muitas coisas. Muitas informações começaram a chegar ao teu ouvido e acessar consequentemente o teu coração. E aí você se encontrou muitas vezes confuso, duvidoso, inquieto com o processo. Mas Deus está nesse lugar para afirmar: eu tenho uma palavra para o teu coração. Eu tenho uma direção clara para o teu coração. Ainda há tempo de reparar as veredas. Ainda há tempo de direcionar as coisas. Deus nos quer no caminho que Ele tem para cada um de nós.
E quem sabe você sentou em rodas, em mesas, e o seu coração se seduziu. Deus está falando muito claro com você. Você se sentou em mesas, e essa mesa era distante da mesa do Senhor. Não era a mesa da ceia, a mesa da proposição, não era. Era o banquete da vaidade. Era o banquete da iniquidade. Você se sentou ali, e você ouviu coisas que agradaram o teu coração. Mas Deus está reaquecendo o teu coração nessa manhã para um arrependimento mais uma vez. Deus não se preocupa com o teu pecado. Ele limpa o teu pecado. Ele se preocupa como é que você vai se portar no amanhã. O que você vai fazer a partir de amanhã. E toda lágrima que você derramou, que você reproduziu, Ele se encarrega de enxugar. Deus está nos chamando para um tempo de arrependimento, para um tempo de reconciliação, de reconexão com a palavra. Você deixou a Bíblia de lado e você não ouviu mais o que as Escrituras falavam ao teu coração. Você criou um rito, um protocolo. Você vem para a igreja, você vai para a célula, você frequenta ambientes, mas você perdeu a satisfação daquilo que as Escrituras tinham para você. Deus está renovando isso nessa manhã no teu coração. Você andava distante, você andava aflito, você andava ouvindo muita coisa, e o que era mais importante, que era ouvir a voz de Deus, é como se ela tivesse se calado. Deus está falando com você nessa manhã. Deus está falando com você nessa manhã. E você pode se esconder de mim, você pode se esconder de muitas pessoas. Você pode manter uma posturado, adequado para quem olha você daqui. Mas Deus conhece o abismo do teu coração. Ele conhece o mais profundo do teu ser. E a intenção dele é nos curar nessa manhã. Curar. Não é mais tempo da gente viver ferido. Não é mais tempo da gente viver amargurado, chateado, ou somente por emoção. Eu escuto um louvor e me emociono, mas aí vem o pecado e ele toma conta do meu coração. Não. Nós somos a geração que Deus chamou para transpor, vencer o pecado. A geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Nós somos adquiridos por Deus. E a forma que nós somos adquiridos é por um sangue puro, um sangue de um justo, que nos dá o livre acesso. O louvor pode subir, por gentileza. Eu quero que você se coloque de pé, aí no seu lugar, e com seus olhos fechados, não se distraia, não se desconecte daquilo que Deus... Nós ainda temos coisas para compartilhar. Eu quero que você só se posicione no lugar de adoração agora. Se permita ser ministrado por Deus agora. Se permita ser curado pela presença agora. A presença, ela cura, ela restaura. Deus não somente te dá o diagnóstico, Ele te dá a cura também. A cura por completo. Feche teus olhos por um instante, inclina a tua cabeça. Lembra desse lugar que você tinha com o Pai? Esse lugar que era uma fortaleza, que ninguém conseguia te atingir, que você falava com Deus e Ele sempre respondia. Ele continua nesse lugar te esperando. Ele continua nessa posição te esperando. Igreja Second House, Deus está com os seus olhos abertos, olhando a igreja, olhando o seu povo. E a intenção dele nessa manhã não é nos mover por emoção, não, gente. Se a emoção vier, peça para que a emoção não roube aquilo que é a presença. Mas se a presença vier, se envolva com a presença. Se envolva com a presença. Aonde estão os que priorizavam a presença? Aonde estão os que honravam a presença e que não negociavam a presença? Aonde estão eles? Aonde estão? Eis aqui a tua igreja, Jesus. Eis aqui a tua igreja.